Em 2026, tanto o proprietário quanto quem mora no imóvel vão precisar informar os dados do aluguel, o que deixa tudo mais controlado pela Receita Federal. E quando o controle aumenta, o aluguel raramente fica mais barato. Por isso, muita gente já está fazendo a conta e percebendo que dá para sair do aluguel, comprar um imóvel sem entrada, usar FGTS e outros recursos e pagar uma parcela menor do que o aluguel. Se você quer transformar o dinheiro do aluguel em patrimônio, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rubens e sejam todos muito bem-vindos aqui a este vídeo. E faz tempo que eu não trago um vídeo para vocês, hein, pessoal? Mais de um ano e meio. Aconteceu muita coisa aí nesse período. Minha filha nasceu, me mudei aqui de casa. Aí juntou o tempo da mudança, juntou aí a correria com a bebê, a Clarice. E aí eu acabei ficando aí fora aí do YouTube aí nesse período, No entanto, hoje eu venho trazer um vídeo para vocês, não é de tecnologia, é um vídeo aqui de reabertura do canal, com uma dica, na verdade não é bem uma dica, é mais uma aula completa, vamos chamar assim, porque aconteceu, como eu falei, muita coisa, eu acabei me mudando, e foi bem na época aí que minha esposa estava grávida, e eu me mudei não porque eu não gostava do local, mas me mudei porque eu fui praticamente despejado, entre muitas aspas aí. A proprietária pediu o apartamento, para vender, que ela precisava vender e tudo mais, tudo certo, tá no direito dela, e me ofereceu, para venda, como prevê aí a lei. No entanto, eu não queria sair, eu pagava um preço muito bom de aluguel, mas também não queria comprar. E isso aí acendeu um alerta aqui na minha mente, que aquele apartamento não era meu. E se outro apartamento que fosse morar, outra casa que fosse morar, eu começasse a construir ali uma raiz, ter ali um convívio, ter minha família, e isso acontecesse de novo, ia ser muito trabalhoso, toda mudança é trabalhosa. E essa luz que acendeu, esse alerta que acendeu na minha mente, me fez perceber que não adianta, cara. A pessoa falar pra você que você precisa parar de aluguel para ter dinheiro, para mim isso aí é a maior furada que tem. Fora que o que eu vou ensinar aqui foi o que eu aprendi. Acredite se quiser, o preço para você comprar um imóvel muitas vezes sai mais barato do que a parcela do seu aluguel. Isso eu estou falando sem você dar nenhuma entrada. Foi um período de aprendizagem, errei muito, mas com a ajuda aí das pessoas certas, eu acabei aprendendo aí e, bom, fica a dica aí se alguém quiser comprar um imóvel aí, na prática sem entrada e pagando menos do que o próprio aluguel, tá bom? Vai ser muito bom aí nesse próximo ano aí, ainda mais aí com essa nova lei, que vai exigir ali declarações com os aluguéis, tanto do proprietário aí quanto do morador. E pessoal, nesse vídeo aqui eu não vou estar passando apenas algumas dicas, tá, para vocês. Eu vou ensinar o processo detalhadamente. Tudo que você tem que fazer para iniciar o processo de compra do imóvel, fazer a aquisição, assinar todos os contratos, pegar o empréstimo, porque quando você faz uma compra ou financiamento, você está pegando um empréstimo, no caso com a Caixa, utilizar o Minha Casa Minha Vida e, acreditem se quiser, muitas vezes a parcela do seu imóvel, da sua casa, que você não vai ter que sair para ninguém, fica mais barato do que um valor de um aluguel. Tá? Ainda mais se você hoje mora em grandes centros, você deve saber que um aluguel mais porcaria que tem aí no centro de cidade é 2, 3 mil reais, tá bom? Então a parcela fica bem mais barata, você não tem que dar um centavo aí de entrada, Eu vou explicar aí como isso funciona na prática. E bom, vamos lá, vamos pro vídeo, Se eu esquecer alguma coisa aí, vocês podem questionar também nos comentários, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Nesse vídeo eu não vou pedir like, mas fiquem à vontade, beleza? Já pedindo like, Bom, vamos lá. Vamos aí pelas etapas, Aqui eu vou deixar um Notion, um Insco aberto aqui, no qual nós vamos acompanhar, todo esse processo, Eu vou fechar aqui, pra gente alinhar. Então vamos lá, a etapa número 1, A gente vai começar aqui com os primeiros passos, Aqui os primeiros passos, nós vamos decidir o que vamos comprar, Se vai ser ali uma casa, se vai ser um terreno, se vai ser um apartamento, porque isso aí é importante, Você pode ver que eu estou usando aqui, tipo,
o OBS Studio aqui do lado, porque esse vídeo aqui é um pouco improvisado, então eu tô sem roteiro, sem nada, né? Eu tô apenas falando aí, eu estruturei aqui o processo justamente para explicar aí de uma forma mais rápida possível para vocês, tá bom? Então, o primeiro passo, ele é decidir, né, o que você vai comprar. Se vai ser um terreno, se vai ser uma casa, se vai ser um apartamento, tá bom? Esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um processo para você comprar uma casa na planta. Ah, Rubens, mas casa na planta demora aí anos até ficar pronto, né? E fora os juros, obras e tudo mais. Sim, isso é verdade. No entanto, mesmo sendo aí na planta, não significa que vai demorar anos, né? Por exemplo, o meu, eu adquiri em setembro, já estou para receber as chaves, estou em dezembro, né, de 2025. Então foi um processo assim, bem curto até. Importante pegar aqui esse passo a passo, né? Vai ter umas dicas também aí que eu vou passar no final que podem te ajudar aí a conseguir um melhor negócio possível, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo ali é decidir o que você vai comprar. Decidir o que você vai comprar, você vai encontrar um corretor. Rubens, tá muito vago isso, cara. Como que você fala pra mim que eu vou decidir o que eu vou comprar e depois procurar um corretor? Como eu descobri o meu apartamento, né, que eu comprei recentemente? No Instagram, né? Eu não costumo acessar Instagram, mas aí eu vi uma oportunidade, um apartamento assim lindo, né, num local aqui próximo onde eu moro. E o anúncio diz o seguinte: mude ainda este ano, pagando menos que o aluguel. Eu fiquei curioso, falei, pô, isso aí pra mim me interessa bastante, né? Acionei aqui o corretor, né? Inclusive a corretora, vou deixar o contato dela aqui, é a Yara, né? Me ajudou muito e isso é importante. Na hora que você for encontrar seu corretor, você vai, seria legal se você conseguisse alguma referência, né? Porque tem muito corretor picareta, né? Então o corretor de confiança é essencial aí nesse processo. E a Yara me ajudou aí desde da prospecção da casa até a assinatura comigo na caixa lá, todos os pontos. Tá bom? Então, você decidiu que vai comprar, você procura o seu corretor. Tá? Eu encontrei o meu primeiro anúncio, estou deixando aqui o contato da Yara. Né? Depois que você encontrar ali o seu corretor, né, você já sabe o que você vai comprar, já encontrou o seu corretor, tem aqui alguns passos, vou até compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Pesquisar o local, né? Pesquisar a construtora e limpar o nome. Desses passos aqui, o mais importante é a limpeza do nome, né? Hoje 70% dos brasileiros é endividado, né? 70%, 75%. O que significa isso, Rubens? Significa que as pessoas elas têm dívidas impossíveis de quitar? Não. Significa que ela tem alguma pendência financeira, né? Seja lá um cartão de crédito, seja uma conta em atraso que ele esqueceu, até mesmo golpes, né? Muitas pessoas caem em golpes, clonagem de cartão e nem sabem, né? Abre empresa em nome, né, de pessoas, e isso daí é importante a gente verificar, né? Vou começar aqui por pesquisar o local, que eu acho que é mais legal, né, mais gostoso de fazer, que é você ver onde você vai comprar, né, a sua casa. No caso, hoje eu moro em Campinas, comprei numa cidade ao lado aqui de Campinas, né, porque Campinas é um grande centro. Todo custo em grande centro é um custo alto, né? Então o custo de vida é alto, o custo de aluguel é alto, comprar a casa é alto. Você tem uma ideia, o mesmo padrão de apartamento que eu comprei na cidade aqui do lado é metade do preço, menos da metade do preço, no mesmo padrão, tá, gente? No mesmo padrão do que aqui perto de onde eu moro, tá? Então eu tô a 15 minutos dessa cidade e por 15 minutos de carro de diferença, 15, 20 minutos de carro de diferença, eu tô pagando metade do valor, né? E é praticamente a mesma coisa, tá? Isso aí é inegável, né? Os arredores de cidades são muito mais baratos do que os grandes centros, tá bom? Então se você está em São Paulo, procura os arredores. Se você está em Campinas, os arredores, isso aí serve para o Brasil inteiro, tá bom? Depois eu posso entrar aqui no mérito de valores, né? Vou entrar aqui no mérito de valores, mas a princípio é isso. Depois, pesquisar sobre a construtora, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês também. Porque o que acontece? Existe muita construtora que... Só deixa eu voltar aqui um pouco antes. Eu tô falando aqui de construtora e tudo mais, mas isso é importante. Tem que ser por meio de um imóvel na planta, tá? Casa ou apartamento, até terreno, tá? Por quê? Porque isso você vai permitir que você compre sem entrada, né? Se você tiver entrada, tudo bem, né? Mas se você não tiver entrada, né? Ou se você não quiser utilizar a entrada, você não precisa
utilizar esse dinheiro da entrada para poder financiar o seu imóvel. Você pode fazer isso sem a entrada, né? Por quê? Porque muitas construtoras, elas fornecem ali a entrada parcelada. Você vai pagar a entrada para a construtora, né? Só que numa condição excelente. Então, por exemplo, o meu imóvel saiu numa média de 350 mil reais, né? 350 mil. O empréstimo da Caixa, o teto, é 280, né? Então, a construtora parcelou para mim, sem necessidade de cartão de crédito, nada, diretamente no próprio saldo da corretora, 70 mil reais. Fora de um bônus ainda que eu recebi lá. Então foi excelente, um excelente negócio para mim, né? Então eu consegui um financiamento excelente, um período excelente, parcelas menores do que o meu aluguel. Tem que ser numa construtora, tá bom? Isso é importante. No caso, eu escolhi a BRZ, né? Rubens, mas a BRZ e tal, ouvi gente falando mal, mas sempre vai ter gente falando mal de todo tipo de construtora. Foi a que eu escolhi. Tem outros para escolher, MRV, qualquer uma outra aí, né? Não tem problema. É importante que você veja o histórico de entregas, né? Se ela entrega certinho, se não tem muito problema e tudo mais. Se você vê que a análise está muito ruim, etc., então não vai nessa construtora, procura uma outra, tá bom? Mesmo que seja, por exemplo, escolher a BRZ. Se você vê que tá muita reclamação, muito problema, tal, não compre, tá? Mas se, não, Rubens, eu gostei, a entrega dessa foi boa, conheço alguém que já comprou numa construtora X, compre. Tá bom? Não tem problema. Histórico de entregas, avaliações, né? E, né? Outro ponto importante, né? Que é a parte da limpeza do nome. Isso aqui eu vou até mostrar para vocês, que é bem interessante. E depois que eu aprendi a fazer isso, eu tô fazendo aí para várias pessoas, né? Como limpar o nome rápido, com menos juros possível, né? Porque eu tinha dívida, né? E eu nem sabia que eu tinha essas dívidas, né? O Serasa, ele é a ponta do iceberg. Tá? Então, o Serasa, como sendo a ponta do iceberg, você vai ver apenas aquelas dívidas que são as comuns, né? Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito do Nubank, estourei o saldo, sei lá, R$1.000 de cartão e não paguei. Então, tenho R$1.000 lá no Serasa, virou 1.100, negocio, pago 1.050, tudo certo, né? Então, esse é o que a gente conhece. No entanto, essa dívida, na maioria das vezes, não é nem considerada na hora de você comprar o seu imóvel, né? Não é nem considerada. O que eles vão considerar mesmo é a sua dívida no Registrato, né? E o que é o Registrato, Rubens? O Registrato, ela é uma plataforma do governo, se eu não me engano, tá? Que analisa suas pendências juntos ao Banco Central, né? Que os corretores vão chamar de Bacen. Isso é importante porque eu tinha uma dívida lá de 30 mil reais, pra vocês terem uma ideia. Parte da dívida eu nem sabia que eu tinha. E eu consegui quitar essa dívida utilizando o Bacen, né? De 30 mil foi para menos de 3 mil reais, tá? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui de como fazer a limpeza do seu nome utilizando o Bacen por meio do Registrato, né? Ou vice-versa, eu não lembro ao certo, mas depois eu posso trazer um vídeo detalhadamente. Mas basicamente, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Basicamente, você vai entrar nessa plataforma aqui, ó, que é o Registrato. Registrato, Banco Central, né, aqui. Você vai fazer o seu login. Às vezes ele dá esse erro, aqui que está aparecendo, mas ele volta com o tempo, tá, gente? Então, às vezes pode ser o seu navegador, o seu cachê. E lá vai ter a opção para você verificar as suas pendências, tá? Nesse site que eu vou deixar esse link, vocês tentam fazer. É importante que vocês sejam nível prata ou ouro, né, do GovBR, para poder fazer. Lá vai mostrar exatamente cada dívida que você tem, né? Então, mostrando a dívida que você tem, você consegue acionar o seu credor. Importante você pagar diretamente com o seu credor. Não pague pelo Serasa. Por que não paga pelo Serasa? Você pode pagar pelo Serasa, não tem problema. Lá vai dar um desconto, etc. Mas no Bacen, né, se você consultar a quem está devendo e entrar em contato, além de um desconto muito melhor, tá? Como eu falei, de 30 mil foi para menos de 3 mil, né? Praticamente quitei na primeira oportunidade que eu tive. Além desse desconto, você ainda consegue saldar ali a sua dívida em 15 dias, né? Se você fizer a liquidação da sua dívida pelo Serasa, você vai demorar por uns 6 meses ficar liberado no Bacen. Então, a Caixa, ela consulta o Bacen, né? Então, o ideal é que você faça isso. O repasse do Serasa para o Bacen, ele pode levar até 6 meses. Então,
Pelo que eu lembro, são 6 meses, né? Então faça pelo Bacen. O desconto é melhor e o prazo para saudação, né? Para liquidação da sua dívida é menor, tá bom? Então, acesse o Bacen, né? E faça a liquidação. Depois eu explico exatamente como foi que eu fiz, né, no próximo vídeo, se vocês comentarem aqui, né? Se foi interessante, né? Mas faça a negociação direta via registrado, tá bom? Então, os seus primeiros passos são esses, certo? Esse processo inteiro eu fiz, levou cerca de 2 semanas, tá? Então foi um processo que levou cerca de 2 semanas. Eu lembro que isso aí foi feito lá em julho para agosto, né? Mais ou menos. Em setembro ali eu já tinha feito a aquisição do meu imóvel, tá? Então, vamos lá. Agora vem o segundo passo, né? Que é entender o programa Minha Casa, Minha Vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Que esse passo aqui eu acho que é um dos mais importantes também. Tá? Esse aqui de suas dívidas, mas esse aqui é extremamente importante. Eu vou abrir tudo aqui já e vou explicar todos esses pontos aqui. Tá bom? Hoje eu sou PJ, eu tenho uma empresa, né, que é a Onti Digital. Depois eu posso até fazer um merchan dela aí, para quem quiser aí, um serviço de tecnologia, no desenvolvimento de aplicativo, etc. Né? E por ser empresário, eu não tenho, por exemplo, não tinha até então, né, uma renda fixa, né? Minha renda é sempre muito variável. Então tinha mês que caia X mil, tinha vez que caia 10X mil, né? Então sempre trabalhei com essa base. No entanto, né, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, vocês sempre me davam muita dor de cabeça. Né? Eu vou explicar primeiro do CNPJ, porque foi a experiência que eu tive, mas eu vou falar também um pouco sobre pessoa física, né? Você que tem CLT, carteira assinada, né? E isso sempre me deu muito problema com o imposto de renda, né? O imposto de renda sempre muito alto. E quando a gente tem um imposto de renda, quando a gente declara imposto de renda, a gente automaticamente está declarando para o governo que você ganhou 15 mil, 20 mil, 50 mil, né? E hoje o teto do Minha Casa Minha Vida é 8 mil reais, né? E eu não conseguiria o benefício do Minha Casa Minha Vida, né? A Caixa ela faz empréstimo para todo mundo, né? O negócio principal do banco é empréstimo a juros. O ônibus passou aqui bem na hora. Empréstimo a juros, né? Então ele vai emprestar para você, só que a taxa de juros ela é mais alta, né? No Minha Casa Minha Vida ela é mais baixa. E o Minha Casa Minha Vida hoje tem 4 modalidades, né? 4 faixas que eles chamam, que é faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. A faixa 4 é de rendas de até 8 mil reais, né? Vai de um valor mínimo, que é de 6.500 até 8 mil. Essa aí é a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Para você conseguir pelo menos até a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, o seu imposto de renda ele não pode estar acima de 8 mil reais, né? Qual que é a dica que o meu contador me passou, né? Declare seu prolabore, né? Eu não tinha prolabore, eu pegava o meu lucro, pagava minhas contas, o lucro era meu, eu fazia o que eu quisesse. Não, tem um caixa, um prolabore, etc. Né? Seu prolabore, o que ele me sugeriu? Rubens, se você quiser utilizar a Minha Casa, a Minha Vida e tudo mais, o ideal é que você realmente tenha seu salário esteja dentro dessa renda aqui, né? Então, eu posso declarar uma parte como lucro, uma parte como renda, e o restante do dinheiro tem que estar na empresa. Eu não posso pegar esse dinheiro, sabe? Tem que ficar lá na empresa. Aí na empresa a gente faz as movimentações que a gente precisar para a empresa, tá bom? Então, declara sua renda de até 8 mil reais, porque é o que você está utilizando como seu salário, né? E aí você consegue entrar pelo Minha Casa Minha Vida, né? O valor máximo que a Caixa ela libera para empréstimo pelo Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, são 280 mil reais. Né? Se você vai comprar um apartamento ou um imóvel, aliás, né, de mais de 280 mil reais, você vai ter que dar um jeito de pagar os outros 70 mil, 100 mil, que seja. A diferença você vai ter que pagar, né? Por isso que é importante você ver as construtoras que conseguem fazer o financiamento desse valor para você, né? E eles fazem como entrada parcelada, né? Então, o meu era algo em torno de 350 mil, de 70 mil se tornou minha entrada parcelada. E o pessoa física é a mesma coisa, né? Só que a diferença é que você consegue utilizar seu FGTS, né? E é aqui que está uma grande sacada, o FGTS. Se você trabalhou muito tempo e não sacou nada, saca aniversário e tudo mais, você tem um valor bom no seu FGTS, né? Então você consegue pegar ele inteiro e utilizar para pagar uma parte disso. O resultado é que sua parcela fica muito menor, né? E daqui a pouco a gente entra aqui nos méritos aqui de cada parcela, né? O que vai acontecer, tá
Tá bom? Então, se você ganha até R$ 8.000, você já declara seu imposto diretamente na fonte, né, que é o IRRF, né, Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, você não tem muita dor de cabeça com isso, né? É apenas declarar por meio do seu Olerite, né? Claro, o que eles consideram? Se você paga pensão ou não, né? Se você tem algum endividamento que desconta diretamente na folha ou não, se teve problema na receita ou não, né? Então, tudo isso eles consideram, mas é muito mais simples do que um CNPJ, por exemplo, né? E eu achei super simples, né, pra vocês terem uma ideia, né? O valor, se eu não me engano, é o mesmo, né? Mas aí até a data ali era o mesmo, até a data de hoje, na verdade, né? E eu não sei se mudou alguma regra, né? Quando você estiver vendo esse vídeo. Então, é isso. Pessoa física que trabalha por meio de CLT, eu acredito que seja mais simples de fazer. Bom, agora vamos para o próximo passo aqui, pessoal, que é a questão do sem entrada, né, cara? Isso aqui eu já falei aqui mais ou menos, mas eu vou explicar mais detalhadamente. O que significa isso aqui, Rubens? Significa que eu não vou dar nem um centavo de entrada? Não, não é isso. Significa que você não tem que desembolsar nada para entrada. Não é a mesma coisa? Não. A Caixa, se eu não me engano, ela exige. A Caixa, eu não sei se é a Caixa que exige, né? Desculpa, eu tô passando o conhecimento que eu adquiri com o processo, né? Então eu não sou exatamente um especialista. Mas quando você compra um imóvel hoje, eu acho que você tem que dar 20% de entrada pelo menos, né? 20% de entrada. Então, por exemplo, se o seu imóvel custa 100 mil, a Caixa ela só libera 80% no máximo, né? E o valor máximo em reais é 280 mil. Então, esses 20 mil reais que está lá por saldar, ele tem que ser de entrada. A construtora, né, para poder fazer a venda, ela costuma oferecer a entrada parcelada, né? E essa entrada parcelada, junto com a parcela, só é pago após o período de juros-obra, né? O que é o juros-obra? Juros-obra é uma taxa que você paga enquanto você não recebeu as chaves, né? E ele chega a passar do valor da sua parcela, ele aumenta a cada mês, então isso é importante. Como que funciona a evolução do juros-obra? O primeiro mês, né, da construção, ele é mais barato, porque ele é referente ao percentual que a obra caminhou. Então, por exemplo, se minha obra caminhou já 5%, eu vou pagar 5% da minha parcela. Se minha parcela é R$ 1.000 e caminhou 5%, eu vou pagar R$ 50, em teoria. Se caminhou 50%, eu vou pagar R$ 500. Se caminhou 90%, eu vou caminhar R$ 900. No entanto, tem várias outras correções que ocorrem, né, como correção monetária, inflação, Selic, etc. Tudo isso, né, implica no valor final. Então, por exemplo, se eu pago 1.000 e estou em 95%, não significa que eu vou pagar R$ 950 de juros-obra. Significa que o meu juros-obra vai cair no mínimo R$ 950. Tá bom? Na prática vai ficar uns 1.100 por aí. Tá bom? Então isso aí é importante que você tenha na mente. Você nunca vai pagar o juros-obra junto com a parcela do seu imóvel ou com... Nossa, apertei alguma coisa aqui. Ou com a parcela da sua entrada. Isso aqui é importante. Após isso, você vai verificar as condições de pagamento do seu imóvel. Tá? É aí que vem a grande virada de chave. O meu apartamento hoje, que eu moro, né, atualmente, estou para me mudar já, ele custa... o meu aluguel custa, junto com as minhas despesas de condomínio, etc., algo em torno de R$ 3.000, né? Esse é um ponto. Eu estou aqui abrindo com vocês, né? A minha parcela do meu apartamento novo, junto com a entrada, vai sair algo em torno de R$ 2.400. Rubens, mas você não está considerando condomínio nem nada. Tudo bem, não estou considerando condomínio nem nada, né? Mas pô, se levar em consideração que o meu condomínio vai sair algo em torno de 300 e tantos reais, eu ainda assim estou pagando 10% a menos do que eu pago de aluguel com condomínio, né? E tudo bem que esse meu apartamento que eu moro é maior e melhor localizado, né? Afinal de contas é num grande centro. Mas como eu tenho carro, né, tenho facilidade de locomoção, trabalho de casa, né, e tudo mais, para mim não fez tanta diferença, né? Então, na verdade, foi até melhor, sabe? Questões pessoais aqui. Então, é aí que vem a sacada. Se você juntar a parcela, no meu caso, né, com a parcela da entrada, fica mais barato muitas vezes que um aluguel em grandes centros, né? Mesmo que fique um pouco mais caro, às vezes vale a pena porque é seu, né? E aí vem aqui algumas problemáticas, né?
A primeira problemática é aquela: se você já mora no aluguel, que é o meu caso, e sua renda às vezes não é tão alta, para você bancar um aluguel e bancar a parcela do juros obra, né, que você vai ter que pagar antes de se mudar, pode ficar um pouco salgado. Então é importante que você faça aí um planejamento financeiro para poder, né, no período de construção, arcar com essa despesa aí extra que vem maçante, né? Mas vale considerar também que muitas pessoas moram de aluguel e compram um carro, né? Então, se você já tem um carro quitado, com certeza isso aí vai dar uma amenizada aí na sua despesa, né? No seu sentimento de dever, né? Isso aí é importante, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela agora. Então, você vai verificar as condições de pagamento. Você vai alinhar com o que você já paga, né? O aluguel e tudo mais. E depois você vai verificar o valor total, né? E verificar se faz sentido com a amortização. Muitas pessoas esquecem que existe a amortização, né? E aí que vem outra sacada interessante, né? Que para mim é genial. Eu aprendi no canal do Primo Pobre, né? Isso daqui, inclusive. A amortização é uma modalidade que você consegue pagar suas parcelas, né? E reduzir a quantidade de juros, né? Então você vai reduzir lá o prazo, né? Se eu não estou enganado, e vai reduzir o juros. Você não consegue pagar a parcela da sua casa em período de obras. Então, você tem que estar com a chave em mãos para pagar. E não consegue agilizar os juros obra, né? Então você vai sofrer bastante aí, né? Dependendo do seu período aí, né? Para pagar aí os juros obra enquanto pagam um aluguel, etc, né? Eu já vi muitos amigos meus indo para casa de pais, de colegas, né? Ficar o período aí das obras, tá? E é importante você ver se a amortização faz sentido, né, para você aí depois que você se mudar, tá bom? Bom, com certeza faz, né? Se você aguentou pagar um aluguel, aguentou pagar os juros obra no período ali, eu acho que uma amortização pode ser interessante aí para você. Atraso. Não atrase nenhuma das suas parcelas de juros obras, nem de parcela da entrada, né? Por quê? Porque muitas vezes eles colocam umas intermediárias nessa entrada parcelada. Fique muito atento a essas intermediárias, tá? Então, consulte se você primeiro vai ter que pagar essas intermediárias. No meu caso, eu não preciso pagar as intermediárias se eu manter minha entrada parcelada em dia, tá bom? Se eu atrasar a entrada parcelada, eu tenho que pagar as intermediárias, tá? Fique atento, tá bom? Tente sempre tirar essas intermediárias. Essas intermediárias são um problema, tá? Se tiver intermediário e você for obrigado a pagar a intermediária, caia fora, tá bom? Isso aí é outra dica que eu também dou, né? Então, sempre verifique todas as condições de pagamento, tá? Mas leia as letras miúdas, chama até um advogado se for o caso, tá bom? Não deixe assim um corretor picareta, uma consultora picareta aí tirar vantagem sobre você. Uma outra coisa importante é o seguinte: na primeira fase de obras, né, a primeira fase de lançamento, de venda de imóveis, se você comprar, né, no mínimo vai demorar 1 ano e meio para você receber o seu imóvel, tá? E às vezes 1 ano e meio é muito tempo pagando juros obra. O que eu recomendo? Busque vários empreendimentos que já estão com 70%, 80% concluído e tente pegar essas unidades remanescentes, né, que ficaram para depois. Por quê? Porque isso vai reduzir muito o seu custo, sabe? Eu economizei cerca de 18 mil reais escolhendo um imóvel que já estava, um empreendimento que já estava próximo de entregar, né? Então, quando eu comprei o imóvel, estava 82%, né? E tinha restava umas 5, 6 unidades, né? Dei um pouco de sorte, encontrei uma unidade excelente para mim, tá bom? Então, faça uma pesquisa, tenha um pouco de paciência que você também consegue, beleza? Bom, acho que basicamente é isso aí, questão de passos, né, para você fazer isso. Depois disso, você vai ir na caixa, né, assinar os seus documentos e tudo mais. Sabe que o seu corretor vai assinar os seus documentos e praticamente está feito. Esse processo inteiro, para mim, inteiro, completo, foi de julho a setembro, tá? Então levaram 2 meses para eu concluir a minha compra, para eu ir lá na caixa, assinar o contrato, receber o contrato em mãos, tá? Levou 2 meses porque eu estava com o nome com restrições no registrato, quitei, levou lá umas 2 semaninhas, né? Cheguei lá com a minha corretora, fui fazer o processo, ele é um pouco demorado mesmo, tá? Mas se levar em consideração que eu tô para receber minhas chaves nas próximas semanas, né? Já regendei revistoria, já fiz a vistoria, então já tá bem na fase final. Foi um processo extremamente rápido, né? E assim, eu tenho umas dicas aqui que eu vou passar para vocês,
Mas basicamente vou economizar 10% no valor total da minha moradia. Claro, tem as obras, tudo mais, mas faz parte do processo, né? Depois eu falo aí mais sobre as obras, sobre o que tem que fazer para se mudar, se vocês quiserem, né? Também. Tô aprendendo, né? Então eu vou ensinando conforme eu vou aprendendo, né? E vou passar aqui também umas dicas, né? Que, putz, eu acho que pode ser interessante, né? Talvez vocês possam gostar ou não, né? Quando você for na caixa, quando você for lá na caixa, eles vão falar assim, se você já tem um relacionamento, ok? Se você não tem um relacionamento, que era o meu caso, não tinha nada na caixa. Nunca peguei nenhum benefício da caixa, nada. Nunca nem usei banco da caixa, nada, né? Então, eu fui no serviço que eles mais te pontuam, porque ele tem uma pontuação, sabe? Que foi o consórcio. O consórcio, basicamente, quando eu fiz o consórcio, paguei lá a entrada do consórcio, eu tava precisando já fazer um investimento, né? Fui pro consórcio. No momento que eu fiz o meu consórcio, no dia seguinte, cara, tipo assim, a moça falou que pode levar até 6 meses para melhorar minha pontuação na caixa, né? No dia seguinte, minha pontuação foi para excelente e liberaram para mim um empréstimo lá de 280 mil. Então para mim foi muito rápido, fiquei muito feliz, né? Sendo que eu estava esperando aí um processo de pelo menos 3 meses, né? Sendo que pode ir até 6 meses. Bom, eu tive que levantar aqui para fechar a porta que eu tava acordando aqui a bebê falando muito alto. Mas basicamente, quando eu fui fazer aqui acho que eu tava falando sobre o consórcio, fiz o consórcio e levou aqui esse tempinho ali de um dia, né? Mas podia levar até 6 meses para eu concluir ali a minha pontuação necessária para eu conseguir o empréstimo, né? No entanto, pode levar até 6 meses, tá? Para você ter um bom relacionamento com a caixa, beleza? A dica que eu dou, faça consórcio. Consórcio, no meu caso, acelerou, talvez possa ser interessante para você, tá bom? Mas se atente às condições, né? Também, eu tive a condição de assinar um consórcio, né? E fiz aqui a assinatura. Se você não tiver condição de ter um consórcio nesse período, não faça, tá? Faça outra coisa, veja lá com o seu gerente do banco, ele vai te ajudar bastante, beleza? A Caixa não cobra nenhuma taxa por relacionamento, nada do tipo. Então, se eles começarem a cobrar, mas para você ter aqui um contrato, você tem que pagar tanto. Não precisa, tá bom? Pegar o empréstimo da Caixa não precisa ter nada, você precisa ter um bom relacionamento, né? E para ter um bom relacionamento, você precisa ter lá alguns serviços ativos, tá bom? Esse é o primeira dica. Depois, verificar os empreendimentos locais, né? Essa é outra dica que eu dou também, né? Que é o quê? Às vezes a gente vai apenas tipo, tô aqui em Campinas, vou verificar a cidadezinha aqui do lado, vou verificar só essas 2 cidades. Não. Verifique, tipo, todos os empreendimentos locais, tá? O que é isso, verificar todos os empreendimentos locais? Tudo que tiver na cidade lançando, você vê, sabe? Não deixa nenhum passar, né? Se tiver na sua expectativa, eu quero uma casa, vê todas as casas, todos os condomínios de casa que estão lançando, todas as construtoras que estão fazendo casa, pesquisa, entre em contato, liga. E você vai te poupar muito dor de cabeça no futuro, sabe? Porque quem pesquisa, né, não está tendo um risco sem calcular, né? E a gente que é empreendedor tem que calcular todos os riscos, né? Eu tô falando como empreendedor, mas até os CLTs, né, cara? Isso aí é empreendimento, você está comprando empreendimento, você está empreendendo nisso, né? Então é importante que você faça essa busca, sabe? É uma dica aí que eu dou, para mim é uma dica chave, foi o que mudou aqui para mim, né? Uma das dicas que mudou aqui para mim, a minha perspectiva foi isso, eu verificar todos os empreendimentos possíveis, tá bom? Outra dica importante também é nunca compre baseado no decorado. O decorado é aquele imóvel já pronto que eles mostram, né, um vídeo. Você vai lá visitar, você vê aquela luminária, tá, aqueles LEDs. Não, tá, esquece isso aí, é só pra você tá lá, tá, eles usam isso aí pra te encantar, né? O decorado, o tamanho do decorado é diferente do tamanho da unidade que você vai comprar. A disposição, os itens, tem decorado que eles até cortam a cama para ficar mais proporcional, né? De repente, às vezes o quarto é menorzinho, na realidade, na planta, lá sempre pro tamanho da planta, tá? Aí você vai na sua casa, analisa, aqui que é 4 metros, esses 4 metros é isso, às vezes colocam 4 metros e meio para ficar maior, no decorado, isso acontece, tá bom? É igual uma embalagem de doce, né? Você vê lá aquele doce bonito assim, na embalagem, você vê aquele bombonzinho amassado, né? E tá lá no final da embalagem. Imagem meramente ilustrativa. Um decorado é uma imagem meramente ilustrativa, tá bom? Atenção aos juros obra, né? Já falei dos juros obra aqui, mas
Tem que ficar atento, porque ele não necessariamente vai ser um pico máximo do valor da parcela que você assinou no contrato. Então, ele pode passar um pouco. Então você tem que se programar para poder pagar aí os juros obras sem que você fique no aperto ou passe algum sufoco ali mais sério quanto às suas finanças, tá bom? Essa aqui é uma dica aí, mas é mais a impressão que eu tive, né? Esses grupos, quando você entra, geralmente você cria um grupo no WhatsApp, no Telegram, né, do condomínio, né? E às vezes o morador pode falar e etc. O que eu recomendo, silencia isso, cara. Não fica ouvindo esse grupo de condomínio que tem os moradores, né, os compradores falando. Porque, cara, você vai ficar estressado. Eu digo isso porque no meu, assim, muita gente, tem muito gente mal-humorada, né, que eu acho que briga em casa, briga no serviço, e fala assim, uma porcaria, fui enganado. Não, tem as suas impressões, né. Se você for de meia dúzia lá mal-humorada, cara, você vai se arrepender da compra, né, isso eu falo pra você com certeza. Tem até uma situação engraçada que aconteceu, que numa unidade específica tinha um trincado na parede, né, lá da vistoria, né, um trincado. Só que esse trincado não foi porque estava mal feita a parede, né, foi uma situação extraordinária que ocorreu nessa unidade, né, aconteceu alguma coisa lá e causou essa trinca na parede. A gente sabe, né, cara, que as construtoras não são perfeitas, eles cometem erros, etc. Né, mas nesse caso, sim, foi realmente um erro dessa unidade específica, né, um problema na massa, eu não sei explicar para vocês o que foi, mas foi uma coisa extraordinária, nenhuma outra unidade apresentou esse problema. Esse rapaz, né, esse meu vizinho, ficou louco, falou assim, a unidade tá trincando, o prédio vai cair, aí veio mais uns 3, o que, o prédio vai cair, não sei o que, eu vi um prédio que vai cair, isso aí começou, às 9 horas da manhã, ele tinha acabado de sair da vistoria dele. Era tipo 9h30 da manhã, eu olhei, já tinha mais de 999 mensagens, mais de 1000 mensagens, né? Então não se apega a isso, tá? Tenha suas impressões, resolva por você mesmo, tá? Isso é real, tá? A preocupação, eles transmitem muita urgência, muita preocupação e você se habitola com isso, né? Atenção aos vencimentos, né? Como eu falei, quando você atrasa uma parcela e se o seu contrato tá lá, se você atrasar a entrada parcelada, você vai ter que pagar uma intermediária, que é o meu caso, aí fica muito pesado. Então, ao invés de eu pagar, sei lá, R$500 de entrada parcelada, eu vou pagar 2.000, né, no vencimento específico, né, eu vou ter que pagar uma intermediária, né, e essa intermediária, ela dói, cara, porque é 1.000, 2.000 jogado fora, praticamente, né. E, né, para facilitar isso aqui, para fechar, tem o GovBR Prata, né, pelo menos Prata. Por que, Rubens? Você ir na caixa, você não vai na caixa, você vai na construtora para assinar os documentos. Eu fiquei 1 hora assinando o documento, 1 hora, sabe? Minha mão chegou a doer. Então, o ideal é que você tenha o Prata, você consegue fazer assinatura digital, né? Você só vai dando OK na página, né? Então é muito mais prático. Então você consegue fazer isso, né? Se você tiver o nível Prata no GovBR, tá bom? Se você for comprar com sua esposa, né, e também façam os dois, que vocês dois conseguem fazer utilizando lá uma CNH, né, no GovBR, etc. Sabe? É bem fácil, bem tranquilo. Você não vai ter esse monte de BO, você vai ter que ir lá assinar, né? Às vezes é longe, às vezes é uma cidade assim que sei lá, 40 minutos, 50 minutos, né? Então, compensa você ter o GovBR nível Prata ou Ouro, né, para fazer a assinatura dos seus documentos, tá bom? E pessoal, é isso, né? O vídeo de hoje é esse basicamente, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse tipo de conteúdo. Conteúdo totalmente diferente do que eu costumo fazer, né? Eu falo de tecnologia aqui nesse canal, mas como um vídeo de retomada, né, as atividades de vídeo, eu achei interessante, né, trazer uma coisa aí que relação a investimentos, né? Porque a gente sabe, né? Dinheiro tão sofrido de ganhar, então e ficar desperdiçando com aluguel, né, cara? Ainda mais com esse monte de problema que vai vir aí no próximo ano, né? Então, né, não seja enganado, né? Pô, pegue o seu dinheiro, coloque num investimento que é seu, né? Porque mesmo se tudo der errado, você tem um local para ir tranquilo, né? Bom, é isso. Fiquem com Deus, né? Até o próximo vídeo. Bom, eu falei que eu não ia pedir like, né? Mas dá um like aí, se inscreve. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.